E agora você vai aprender essa delícia de abacaxi, que é uma clássica, cremosa, com o docinho do abacaxi, doce na medida, aquele levemente azedinho, um creme super cremoso, que tudo junto vai formar essa sobremesa que é um sucesso de vendas e que você precisa testar aí na sua casa. Antes de começar, se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever, porque quando você se inscreve, você ajuda a fortalecer o nosso canal, fazendo com que eu consiga trazer todas as semanas novas receitas para você testar aí na sua casa e fazer muito sucesso. Bora aprender um pouco mais sobre os ingredientes? Para o nosso doce de abacaxi, a gente vai utilizar somente 2 ingredientes, vai ser uma compota clássica. Aqui a gente tem o abacaxi, estou utilizando um abacaxi pequeno, de mais ou menos meio quilo, picado em cubinhos. É importante que pique em cubinhos para a gente conseguir ter a textura do abacaxi. E ele vai soltar essa aguinha, não tem problema nenhum. Aqui a gente já tem o abacaxi e para transformar ele no doce a gente vai utilizar o açúcar cristal. É importante que seja o cristal ou refinado, que são açúcares brancos, para não alterar a coloração do nosso abacaxi. A gente quer que ele fique douradinho na medida. E se você usar o açúcar mascavo ou açúcar demerara, ele vai ficar um pouco mais escurinho. As medidas eu vou deixar aqui na descrição para facilitar para você e bora começar o preparo do nosso doce. Vou começar acrescentando na panela o abacaxi cortado em cubinhos. Já posso ligar o fogo no fogo médio e eu vou deixar somente o abacaxi nesse primeiro momento só para retirar um pouquinho dessa aguinha do abacaxi que solta. Então ele vai dar uma primeira cozinhadinha bem rápida, só para essa aguinha evaporar antes de botar o açúcar. Se eu já colocar o açúcar agora, ele vai continuar soltando líquido e aí ele vai ficar aquele doce de abacaxi mais cremoso, mais hidratado. E como a gente quer um doce de abacaxi com mais textura, a gente vai deixar essa aguinha evaporar um pouquinho antes de colocar o açúcar. Evaporou parte dessa água, ó, o fundo já está quase seco, ainda tem água aqui e ele vai continuar soltando em todo o preparo. É só para evaporar a primeira parte e ele dá uma leve douradinha, a gente já pode acrescentar o açúcar. E agora sim, eu vou deixar esse abacaxi cozinhar. Não precisa ficar mexendo direto, ele vai cozinhando aos poucos. Então, vez ou outra, vem aqui na panela, dá uma mexidinha, mas vai deixando ele cozinhar nessa água do próprio abacaxi. Tá vendo que quando coloca o açúcar, ele praticamente encharca o abacaxi, então fica com bastante água. Por isso que a gente tira um pouquinho da água antes de colocar o açúcar. Colocou, vamos deixar aqui paradinho, cozinhando um pouquinho, mexendo de vez em quando, até ele ficar douradinho. Agora que ele já deu essa douradinha, a gente não quer que ele cozinhe demais e nem que fique com muito líquido. Então evaporou parte dos líquidos, deu essa cozinhadinha, tá dourado. Pode desligar o fogo. Desligou, dá uma mexidinha, só para ir tirando o calor da panela, para que ele pare de ferver. E a ideia é ter justamente esse tipo de abacaxi. Ele não vai perder o formato, então vai ficar nos cubinhos. A gente tem um pouquinho de calda, mas a gente não quer muita calda. A gente quer mais o abacaxi caramelizado em si. Então fez esse abacaxi, deu uma mexidinha até ele parar de ferver. Já pode passar para uma travessa e esperar esfriar completamente para a gente montar a nossa delícia de abacaxi. E agora, para fazer o nosso creme do creme da delícia, a gente vai precisar somente de 4 ingredientes. A gente tem um leite líquido integral, que se você quiser pode substituir pelo leite de coco. A diferença é que o leite de coco é mais gorduroso e tem o sabor do coco. Então o teu creme vai ter uma tendência de ficar bem mais grossinho. Mas aí você decide se você quer ou não. Não vejo necessidade. A gente vai precisar também do creme de leite, do leite condensado. E aqui a gente tem uma gema já misturadinha, que a gente também vai utilizar no nosso creme. Eu vou deixar as quantidades aqui na descrição para facilitar para você. E agora vamos levar todos esses ingredientes para a panela. Começo acrescentando na panela o meu leite condensado, que pode ser integral ou semi-desnatado. A diferença é o percentual de gordura. Quanto maior o percentual de gordura, mais cremoso a gente vai ter o resultado final. Aqui eu estou usando semi-desnatado, mas você pode utilizar o da sua preferência. O semi-desnatado tem de 4 a 6% de gordura, ele é um pouquinho mais fino. E o integral, ele tem uma média de 6 a 8% de gordura. Esse daqui é maravilhoso e fica perfeito para a gente fazer a nossa sobremesa. Vou acrescentar em seguida a gema.
E antes de acrescentar os outros ingredientes, a gente vai incorporar essa gema no leite condensado para não ficar nenhuma pelotinha de gema para trás. Porque se fica a pelotinha de gema, ela acaba cozinhando ao longo do preparo, fazendo com que fique aqueles pedacinhos de ovo, literalmente, cozido na nossa sobremesa, que não é o resultado que a gente quer. Então eu venho aqui, ó, e eu só misturo a gema no leite condensado para que ela dissolva por completo. Misturei, já posso acrescentar o restante dos ingredientes. Venho com o creme de leite e, por último, o leite integral. Vou misturar tudo isso muito bem e vou levar ao fogo, mexendo sem parar no fogo médio, até que dê o ponto que a gente quer, que é um ponto que a gente chama de ponto na P. É como se fosse um ponto de um mingau. Eu vou mostrando para vocês ao longo da receita qual é o ponto correto e como que você identifica. Misturou tudo, liga o fogo, lembrando que é fogo médio, mexendo sem parar até dar o ponto. É interessante utilizar uma panela mais alta, porque como leva uma quantidade grande de líquidos, ele pode subir durante o preparo quando começar a ferver. Então tenta usar uma panela um pouquinho mais altinha para evitar que derrame. E aqui precisa mexer sem parar até dar o ponto que a gente quer, mas é bem rapidinho. Aqui começou a ferver, ele já começa a subir bastante, continua mexendo devagarzinho e aqui um truque. Quanto mais devagar você mexe, menos respinga. Eu sei que pode parecer contraditório, pode parecer estranho, mas confia. Faz o teste aí na sua casa e depois me conta aqui nos comentários o que você achou. Essa técnica serve para brigadeiro, para creme, para tudo que você vai ferver. Mexendo devagar, ele respinga bem menos para fora da panela do que você mexendo rápido. Testa aí na tua cozinha e depois me conta aqui nos comentários como foi. Já quero saber. E a gente continua mexendo, só para ele dar uma reduzida, uma engrossadinha, mexendo sem parar, para ele ficar mais cremoso. Começou a reduzir, ele ainda está bem líquido, como se fosse um mingau. Desliga o fogo e continua mexendo sem parar, só para ele parar de ferver. E aqui o ponto é parecido com um mingauzinho mesmo. Ele vai dar essa engrossada, você vai continuar mexendo, mas quando a gente vem aqui na espátula, ó, o fundo já está bem mais grossinho e a gente passa uma colher, alguma coisa, e mesmo essa parte mais líquida, ó, ela não se junta. Esse é o ponto na P. É quando a gente mexe bem e a gente passa aqui uma colherzinha e mesmo ele estando líquido, ele forma esse caminhozinho e não se volta a se unir, tá certo? Esse é o ponto. Deu ponto, continua mexendo um pouquinho mais só para a panela parar de ferver. A gente vai passar um fouet para dissolver essas pelotinhas que acaba ficando do cozimento, porque essa panela, ela tem um fundo muito grosso, então ela esquenta mais a parte de baixo. Então acaba ficando uma pelotinha ou outra, mas a gente vem aqui com o fouet e a gente vai dissolver por completo. Então venho com o fouet, ó, dou uma passadinha para ficar mais uniforme. E aqui você já pode passar para esfriar em um bowl ou uma tigelinha para que esfrie por completo e a gente possa fazer a montagem da nossa delícia de abacaxi. Acabei de passar para o bowl, a textura dele é essa, bem líquida, não chega nem a marcar o nosso creme. Aqui ele ainda está bem quente, a gente precisa esperar ele esfriar por completo para poder montar a nossa sobremesa. Então você pode levar para a geladeira com o plástico filme em contato até que ele esfrie por completo para a gente poder montar. Então com ele recém-tirado do forno, venho aqui com o plástico filme e eu vou colocar encostando no meu creme, para não criar aquela películazinha por cima, que é bem chatinha na hora de montar a nossa sobremesa. Então venho aqui, encosto bem o plástico filme no nosso creme. Fiz isso, eu vou levar para a geladeira somente até ele esfriar por completo. Tem que esfriar por completo, então mais ou menos 2 horas na geladeira, 3, dependendo da tua geladeira. Esfriou por completo, tá bem cremosinho, a gente já pode montar. Aqui o nosso creme passou cerca de 1 hora na geladeira, ele ainda não tomou consistência, só fez esfriar. Eu vou tirar o plástico filme que está em contato com o creme e olha só a textura que ele fica frio. Lembrando que aqui ele não gelou, só fez esfriar e ele fica nessa textura mais cremosa. Para nossa delícia de abacaxi, é perfeita essa textura para a gente fazer a montagem. Se você quiser deixar gelar por mais um pouquinho para ter mais consistência,
pode deixar gelar antes de fazer a montagem. Aqui está o nosso creme e a gente tem aqui a nossa geleia de abacaxi, o nosso abacaxi douradinho em cubos, e olha como fica maravilhoso também. Aqui você pode adaptar e criar também com novas frutas que não sejam abacaxi, mas com abacaxi não tem nem o que falar, é sensacional. Então bora começar a nossa montagem. Começo aplicando uma camada na parte de baixo com o nosso creme. Então aplico uma quantidade, vou espalhar no fundo da minha travessa. Essa travessa que eu estou utilizando aqui de acrílico, ela é de 1 litro 250, mas você pode utilizar qualquer travessa que você já tenha em casa também para fazer a montagem dessa sobremesa, e você também pode montar na taça. Espalhou bem o creme, a gente vem agora com o nosso abacaxi e a gente vai colocando aos poucos e espalhando também por cima do creme com a ajuda de uma colher. Então venho aplicando o abacaxi e espalhando muito bem. A ideia é que fique uma camada fininha de abacaxi por cima desse creme inicial. Aplicou o abacaxi por cima do creme, a gente vem com mais uma camada do nosso creme por cima desse abacaxi. Aqui você pode fazer tanto em camadas, quanto fazer primeiro aplicando todo o creme e depois aplicando toda a geleia de abacaxi. Então dá para fazer das duas formas. Espalhei todo o creme na parte de cima, eu venho agora com o restante da nossa geleia de abacaxi para fazer a finalização dessa sobremesa, que é um sucesso. Vou começar aplicando mais nas laterais. Apliquei em toda a lateral, venho agora distribuindo no centro. E aqui você pode fazer a decoração que você quiser, tanto espalhando assim os pedacinhos do abacaxi, quanto cobrindo mesmo todo o topo, não tem problema. E olha só o resultado final dessa delícia de abacaxi. Aqui, se você quiser, você pode fazer em outro formato, como eu já tinha falado, na taça, em porções individuais, como preferir. E você também pode colocar aquela casquinha de biscoito embaixo, pode finalizar com chantilly, mas essa daqui é a clássica que não pode faltar na sua mesa e que você não pode deixar de experimentar. Aquela delícia de abacaxi que até a sua avó fazia em casa com gostinho de infância, equilibrada na medida e que fica sensacional para você servir tanto em festas quanto vender em porções individuais. E agora vamos partir para ver como ficou essa delícia por dentro. A nossa delícia literalmente de abacaxi. E olha só a textura desse creme com os pedacinhos do abacaxi. Ai, não tem nada mais gostoso do que aquela sobremesa de infância, cremosa, geladinha. E quando você fizer, já me conta aqui nos comentários o que achou. Aproveitando, vou deixar outras receitas como sugestão aqui no canal. E até o nosso próximo vídeo.